Em muitas narrativas, existe um personagem que carrega tanto poder que o mundo inteiro parece pequeno demais para ele. Um personagem que nasceu destinado a ser luz, mas que, por ironia do destino, vive cercado por sombras que ele nunca soube verdadeiramente chegar. Em Jujutsu Kaisen, esse personagem é Satoru Gojo, o homem mais forte do mundo, o feiticeiro invencível, o escolhido que parece flutuar acima da humanidade que tenta proteger. Mas, ao mesmo tempo, Gojo é a representação perfeita de um arquétipo profundo, a criança divina. Uma figura mitológica e simbólica que nasce com dons extraordinários, mas que paga o preço psicológico de ser excepcional demais. E é sobre isso que quero falar neste vídeo, sobre mitos, sobre poder e sobre solidão, sobre o impacto psicológico de ser o melhor em tudo, e sobre a tragédia silenciosa de um personagem que nunca pôde ser humano. Satoru Gojo nasce destinado, não por escolha, mas por design. Desde pequeno, ele carrega aquilo que nenhum outro ser humano possui, uma combinação genética que lhe dá olhos divinos, poder absoluto e uma sensibilidade quase sobrenatural. Em qualquer outro universo, Gojo seria um deus, em Jujutsu Kaisen, ele é apenas um garoto. E é aí que a tragédia começa. A criança divina, nos mitos, surge como o portador da esperança, o avatar do milagre, a promessa de transformação, mas também como alguém preso entre dois mundos, o humano e o divino. Gojo é exatamente isso, um ser tão forte que não consegue se conectar genuinamente com a fragilidade das outras pessoas. Tão único que ninguém pode alcançá-lo, tão especial que se torna isolado. Ele não nasce protagonista por escolha, ele nasce porque o mundo exige isso dele. E, como toda criança divina, ele é abençoado e amaldiçoado ao mesmo tempo. Quando o Gojo diz eu sou mais forte, muita gente escuta com arrogância. Mas, psicologicamente, essa frase é uma confissão. É como se ele dissesse: vocês não podem me alcançar, eu estou sozinho aqui em cima, ser forte é tudo o que eu tenho. Por quê? Quando você é tão poderoso que nada representa ameaça, você perde a referência do que significa ser humano. A criança divina é aquela que, por pura luz, se afasta involuntariamente do mundo. O poder absoluto de Gojo não só o separa dos inimigos, mas também dos amigos, dos colegas, dos alunos, de qualquer pessoa que poderia por um segundo compreendê-lo. Poder demais é distância, genialidade demais é isolamento, e luz demais cega. Gojo é um personagem que carrega uma maldição irônica. Ele enxerga tudo, exceto a si mesmo. Toda criança divina precisa de um contraponto, um espelho que mostre o que ela não pode ver. Para Gojo, esse espelho foi Suguru Geto. Geto não é apenas amigo, não é apenas aliado, ele é a única pessoa que por um instante fez Gojo se sentir normal. Porque Geto era o único capaz de olhar para Gojo sem medo, sem idolatria, sem deslumbramento. Ele o tratava como um igual, e isso é algo que o mais forte do mundo raramente experimenta. Mas quando o Geto cai, quando a dor o quebra, quando a ideologia o consome, quando ele se perde de si mesmo, Gojo não perde só um amigo, ele perde o último fio que o ligava ao mundo humano. E é por isso que a decisão de Gojo em deixar Geto viver é tão significativa. Não é piedade, é impotência. A criança divina, que tudo pode, descobre que não pode salvar a única pessoa que realmente importava. E é aí que o arquétipo vira tragédia. A cultura pop romantiza muito a posição do mais forte, mas Jujutsu Kaisen faz o contrário. Mostra o quanto isso é psicologicamente devastador, porque ser o mais forte não dá propósito, não dá identidade e não dá norte. O Gojo basicamente vive entre dois polos, o deus que todos esperam que ele seja e o garoto que nunca teve a chance de crescer normalmente. E, preso entre esses polos, ele desenvolve uma visão distorcida do próprio papel no mundo. Ele acredita que pode mudar tudo, que pode salvar todos e que pode reescrever a história. Mas, assim como o arquétipo da criança divina, ele carrega uma ingenuidade profunda, a crença infantil de que poder absoluto é igual ao controle. E aí vem o golpe. Gojo é o mais forte, mas não é o mais livre. O mundo cobra dele um destino que ele nunca pediu. Cobra a perfeição, cobra a vitória, cobra a liderança. E ninguém, absolutamente ninguém, o ensina a como lidar com isso. Quando o Gojo é selado, não é apenas o feiticeiro mais forte que desaparece, é a criança divina sendo engolida pelo próprio mito. A narrativa faz o que todo mito faz com seus deuses, sacrifica-os quando deixam de ser convenientes. Gojo é retirado do tabuleiro porque sua presença distorce a balança, porque ele é poder demais, luz demais, esperança demais. E é aqui que a frase eu sou mais forte ganha nova camada. Gojo é o mais forte, mas não é invencível. Gojo é o mais forte, mas não é indispensável. Gojo é o mais forte, mas não é o protagonista de sua própria história. Gojo é tragado por algo muito maior que ele, não uma mentira, mas uma expectativa. O mundo criou um deus, e então o puniu por isso. Quando Gojo retorna do selamento, algo diferente acontece. Ele não volta como o mais forte, ele não volta como a criança divina. Ele volta como alguém que finalmente compreendeu, mesmo que, por instinto, o limite da sua própria luz. Mas o mundo, claro, quer outra coisa. O mundo quer o Salvador. Quer o Deus renascido, que é a arma final que vai colocar tudo de volta ao lugar. E Gojo, pela primeira vez, aceita esse papel conscientemente. Não como destino, não como obrigação, mas como escolha. Porque, no fundo, ele sabe, tudo aquilo que fugiu do seu controle até agora só pode ser resolvido de um jeito, encarando Sukuna, o seu maior desafio até então.
Não o Sukuna abstrato, não o mito, não a maldição suprema, mas da forma mais cruel possível, o Sukuna que veste o corpo de Megumi. Um detalhe que não é acidental, é simbólico e profundamente revelador, porque Sukuna ele obriga Gojo a lutar carregando o peso de um de seus alunos, peso da responsabilidade que Gojo nunca soube lidar, peso da própria falha. E então o palco se monta assim: o Deus renascido contra o demônio eterno, a criança divina contra o rei das maldições, o mais forte contra o mais forte de todos os tempos. A batalha entre Gojo e Sukuna é frequentemente descrita como a maior luta do mangá, mas filosoficamente ela é muito mais importante do que isso. Ela é a última tentativa de Gojo de provar para si mesmo que seu poder tem propósito. Durante a luta, Gojo sorri, não porque é arrogante, mas porque pela primeira vez em muito tempo ele encontrou alguém capaz de alcançá-lo. Alguém que não o olha de baixo, que não o idolatra, que não depende dele. Alguém que o enxerga como igual. Mesmo que Sukuna nunca afirme isso, até porque ele é extremamente arrogante. Ou como desafio, ou como obstáculo, diga. Para a criança divina, isso é libertador. Gojo finalmente sente, por alguns segundos, algo que desejou a vida inteira: pertencer. Pertencer a um combate que faz sentido, pertencer a um mundo que pode tocá-lo, pertencer a uma realidade onde seu poder encontra limite e, portanto, encontra forma. Na luta, Gojo parece completo, quase invencível, quase vencedor, quase feliz. Mas o quase é fundamental aqui, porque a tragédia da criança divina é quase sempre a mesma. Ela não morre porque é fraca. Ela morre porque não pode existir por muito tempo. Esse é um ponto crucial. Gojo não perde porque falta força. Não perde porque erra, se bem que ele baixa a guarda ali, né? Não perde porque falha. Ele perde porque o mundo de Jujutsu Kaisen não é construído para permitir que deuses, entre aspas, permaneçam vivos. O mundo onde Gojo vive eternamente é um mundo sem narrativa, sem conflito, sem equilíbrio. A existência de Gojo é uma anomalia tão grande que a própria história precisa corrigi-lo. Por isso que em outras obras temos, por exemplo, Anakin Skywalker, que cai para o lado sombrio, porque nenhum herói pode carregar tanto poder sem que isso o afete em algum nível. No universo dos quadrinhos temos Superman, que enfrenta suas kryptonitas, para que até um, entre aspas, deus precise lembrar que é vulnerável. Ou Aquiles, na mitologia grega, que encontra um fim trágico, porque até os semideuses descobrem que a morte é o preço da glória. E por isso, Gojo cai, porque sua força absoluta é, paradoxalmente, seu ponto fraco narrativo. Quando Sukuna mata Gojo, o momento é tão súbito quanto devastador. Não há aviso, não há glória, não há espetáculo. E Gojo, antes de morrer, admite algo que ninguém esperava ouvir. Ele não sabia se venceria. A criança divina, insegura, o homem mais forte, humano demais, o Deus, entre aspas, admitindo dúvida. Essa frase muda tudo. Gojo não entra na luta acreditando ser invencível. Ele entra acreditando que precisa tentar, mesmo sem garantias, como qualquer pessoa que finalmente aceitou sua própria humanidade. Mas aqui está o ponto essencial. Gojo não vence Sukuna na força, ele vence na filosofia. Porque Sukuna representa a crença de que a verdadeira força nasce da solidão, que estar sozinho no topo é o destino natural dos poderosos, que a conexão enfraquece, que vínculos são correntes. Sukuna vence Gojo fisicamente, mas perde para ele espiritualmente, porque depois da morte de Gojo, algo extraordinário acontece. Os alunos dele avançam, os colegas dele se levantam e todos juntos, todos aqueles que Gojo inspirou, fazem o impossível e derrubam Sukuna finalmente. É a antítese perfeita da filosofia do Rei das Maldições. Sukuna acreditava que a força é solidão. Gojo acreditava que força pode e deve ser compartilhada. E é por isso que Sukuna perde no final, porque, mesmo morto, Gojo não está sozinho. Cada técnica, cada ensinamento, cada conversa, cada gesto, cada momento em que seus alunos o viram como farol, tudo isso se soma, se conecta, ganha forma e se transforma na força coletiva que Sukuna jamais imaginou enfrentar. Não é Gojo quem mata Sukuna, mas é o mundo que Gojo construiu. É o legado dele. É a prova final de que ele nunca esteve tão isolado quanto acreditava. A maior tragédia de Gojo sempre foi a solidão. E sua maior vitória foi provar que essa solidão nunca foi real. No fim, Gojo perde a vida, mas ganha algo que Sukuna jamais terá. Um legado que vive através dos outros. E Sukuna, que acreditava que força é caminhar sozinho, é destruído por uma força que só existe porque Gojo nunca esteve sozinho, de verdade. Satoru Gojo é um dos personagens mais fascinantes e trágicos dos animes modernos. Ele é luz pura, mas vive cercado de sombras. Ele é o personagem mais forte, mas é o mais solitário. Ele é a criança divina, o ser que nasce como milagre, cresce como promessa e cai como mártir. Gojo não pediu para ser um deus, não pediu para ser símbolo, não pediu para carregar o peso de toda uma era. Ele só queria viver, só queria ser humano, só queria caminhar ao lado daqueles que amava. Mas o destino de uma criança divina é sempre o mesmo: ser adorada, ser usada e ser isolada. E no fim, ser sacrificada por um mundo que nunca foi capaz de enxergar a sua dor. Satoru Gojo é o feiticeiro mais forte, mas também é o garoto mais frágil. Um deus aprisionado em um corpo humano.
Um humano forçado a viver como um deus. Porque no fim, Gojo é a representação de algo universal. O peso de ser excepcional, num mundo que não sabe o que fazer com pessoas excepcionais. E esse é o verdadeiro sofrimento da criança divina, não ter um lugar no mundo que ela mesma ilumina demais.